caminhada. Ensina-nos a sermos pessoas melhores e ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades. Que a cada amanhecer, Senhor, nós estejamos mais dispostos a amar mais, perdoar mais, compreender mais. Que estejamos mais dispostos, Senhor, a nos doar mais a todos esses irmãos aflitos e sobrecarregados, encarnados e desencarnados que convivem conosco. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos nessa tarde tão linda. Abençoa nossa irmã Cristiane, que fará a palestra da tarde de hoje, e derrama sobre nós o teu amor e a tua luz. Que a tua paz infinita possa acompanhar-nos hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos convidar a oradora para fazer a explanação. E o tema é caridade material e moral. Meus irmãos, uma boa tarde para todos. Que essa tarde seja de paz, de harmonia, de esperança. Vão me ouvir melhor. Vou falar mais devagar, mais baixinho, mas se não tivesse energia, eu iria falar com todo amor também, colocaria mais audição, mais um tom mais alto, para vocês todos me escutarem. Com o coração. Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, que é luz das nossas vidas, nós precisamos escutar com o coração. Conforme nossa irmã falou no início, nós há quantas vidas, há quantas reencarnações, nós já escutamos a lição do Mestre, as lições belíssimas de perdão, de caridade, de paciência, de compreensão, de fé. Mas muitas delas permanecem aqui, no nosso campo intelectivo, na nossa mente. Nós não conseguimos trazer elas ainda para o nosso coração. Algumas a gente já trouxe, outras temos dificuldades. Mas a nossa luta diária é trazer as lições de Jesus para o nosso coração. Porque quando nós tivermos com elas dentro de nós, nós saberemos amar. Teremos os olhos que Jesus teve para conosco, os olhos de compreensão, de ternura, de paciência. Então, que nessa tarde possamos abrir os nossos corações para receber a mensagem do Mestre de Nazaré. No livro Brasil Mais Além, conta uma história do Dr. Bezerra de Menezes, que é muito conhecido no nosso meio, porque foi uma criatura que viveu a caridade, praticou a caridade em todas as suas horas da existência. Foi um homem que se dedicou aos necessitados. E ele era um médico que não curava apenas o corpo, não. Ele ia além. Ele curava as almas, dava consolo, dava orientação. Então as criaturas saíam de perto do Dr. Bezerra de Menezes, não apenas com a receita na mão, mas também com o coração cheio de esperança. E nesse livro, Brasil Mais Além, conta que o Dr. Bezerra, depois de encerrar, isso ele estava aqui ainda encarnado, encerra uma sessão, uma palestra pública, onde ele trabalhava, no centro espírita que ele trabalhava. Ele viu perto da escada um homem, um senhor dos seus 45 anos de idade, os cabelos em desalinho, a roupa suja, muito maltratado, um semblante aperreado, cansado. E o doutor Bezerra aproximou-se dessa criatura. E ele olhou para o doutor Bezerra e disse: doutor Bezerra, eu preciso lhe falar, eu estou desempregado.
tem uma mulher e 2 filhos que estão em casa, doentes e famintos. Como se eu ver, eu também estou doente, eu estou febril e estou faminto. Aí o doutor Bezerra, como era sempre de costume, que ele botava logo a mão no bolso para ajudar. Só que nesse dia ele já tinha ajudado tanta gente que não tinha mais um centavo. Botou a mão no bolso, botou a mão no outro bolso e nada, não tinha mais um centavo. Então ele fechou os olhos. Bezerra de Menezes fechou os olhos naquela prece sentida, que cada um de nós sabe, esse momento único na vida da gente, quando nós fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração para Deus. Assim fez Bezerra de Menezes. Ele fechou os olhos naquela hora e pediu inspiração a Maria de Nazaré, a sua mãe querida, como ele chamava. Pediu inspiração para ajudar aquele homem. Como é que ele podia ajudar aquele homem que estava faminto, doente? E ele não tinha nenhum dinheiro no bolso para dar. E depois daquela prece sentida, ele se voltou para aquele senhor e disse: meu filho, você acredita em Nossa Senhora, nossa mãe querida? E aquele senhor respondeu: sim, acredito muito. Pois então, receba esse abraço em nome da Mãe Santíssima. E diz que nesse momento ele abraçou aquele homem com tanta ternura. Depois de alguns minutos, aquele homem se despediu e foi para casa. E Bezerra de Menezes continuou o trabalho dele, como era comum. Depois de uma semana, quando ele vê aquele homem, chega naquele mesmo local e diz: olha, doutor Bezerra, eu vim aqui lhe agradecer o abraço que o senhor me deu. Aquele abraço milagroso, porque eu já saí daqui me sentindo melhor. E quando eu cheguei em casa, eu fiz conforme a sua orientação. Abracei minha mulher, abracei meus filhos, fizemos uma prece, aquela prece do coração para Maria de Nazaré, e parece que estávamos bem, porque dormimos a noite inteira. E no outro dia acordamos como se tivéssemos nos alimentado. E eu fui inspirado a ir até uma casa na outra rua, e essa casa abriu minhas portas. Eu contei o meu problema, que estava desempregado, tinha uma esposa doente, com filhos. Aquela criatura que me recebeu se condoeu da minha situação e me deu emprego, que eu estou trabalhando até hoje. Eu vim aqui para lhe agradecer. Aí Bezerra de Menezes deu um outro abraço nele e disse que o clima naquela hora foi um clima de bênçãos. E o autor que escreve o livro Brasil Mais Além diz que bendito seja aquele que distribui a caridade de várias maneiras. E é hoje que nós vamos estudar sobre a caridade moral e a caridade material. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, este assunto. E a comunicação é do espírito da irmã Rosália, que foi dada em Paris em 1860. E a irmã Rosália começa nos lembrando da importância do ensinamento de Jesus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer ao nosso próximo o que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse a nós. E ela nos diz que quando nós conseguirmos viver esses ensinamentos, nós estaremos a caminho da perfeição. Que toda religião, toda moral se resume nesses ensinamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Que quando nós conseguirmos viver isso, não haverá mais guerra. Porque não haverá mais interesse. Qual é o interesse de nós querermos que uma criatura se mate o outro? Mesmo que tenha interesses econômicos atrás, não vai haver
mais esse sentimento negativo no coração do homem. Não vai haver mais fome, porque nós saberemos repartir aquilo que nós temos. Não haverá mais discórdias nas famílias, entre pais e mães, filhos e pais, irmãos, porque a fraternidade e o amor estará nos corações de todos nós. E a irmã Rosália nos fala isso com muita propriedade, porque fazer a caridade, meus irmãos, só faz bem, e faz bem primeiramente a quem faz. Já foi feito várias pesquisas de médicos na área da neurobiologia. Fizeram pesquisas para saber qual é a reação das pessoas que estão fazendo a caridade, estão doando alguma coisa. Então, eles mediram o sangue daquelas criaturas que estavam dando alguma coisa. E também recolheram o sangue naquela hora daquelas criaturas que estavam recebendo. E o sangue das pessoas que estavam dando naquela hora, que foi levado para exame, eles verificaram que o nível hormonal aumentou de encefalinas e endorfinas, que são 2 hormônios que são responsáveis pelo nosso prazer e pela nossa imunidade. Aquelas pessoas que estavam recebendo também tinham esse nível de hormônios elevados, mas não a menor quantidade. Então a gente vê que a ciência está provando que a religião nos diz, que a caridade é benéfica para todos nós. Precisamos começar a exercitar o desapego, aprender a repartir. Quantas vezes nós olhamos para o nosso guarda-roupa e está cheio de roupa. Ah, não está na moda não, mas eu vou guardar. Pode ser que daqui a alguns anos essa moda volte. Enquanto o nosso irmão ali da esquina está morrendo de frio. Não, tem essa comida aqui, não, vou guardar, amanhã aproveita, quando vier a comida está estragada. Onde a gente poderia aprender a repartir. E a irmã Rosélia diz que o nosso começo é repartir com o que nos sobra, porque nós somos ainda tão pequenos que ainda não entendemos a necessidade de repartirmos naturalmente. Então, vejam só como é importante nós focarmos. A gente guarda e muitas vezes nem utilizamos quantas, às vezes, na casa próxima está precisando. Certa vez, há muito tempo atrás, eu recebi uma mensagem, um e-mail, pela internet, claro, que me tocou profundamente. E quando eu estava estudando esse tema, eu lembrei. Conta a história de um homem que adentrou no seu quarto, juntamente com a família, com um semblante tristonho, muito triste, e abriu o guarda-roupa da mulher dele. Quando abriu, aí foi lá no vidro de perfume, disse, esse vidro de perfume eu trouxe para ela quando eu fiz a última viagem minha a Paris. Ela nunca usou, está guardado. Eu vou levar, colocou em cima da mesa. Pegou uma outra peça de roupa, muito bonita, disse, essa peça de roupa, nós compramos na última viagem que nós fizemos. E ela nunca usou. Eu vou levar, que essa é a ocasião especial. Porque ela sempre guardava as coisas para usar numa ocasião especial. Ele pegou toda aquela roupa, o perfume, o que ele queria levar, e levou para a funerária, porque a esposa dele tinha desencarnado. E quantas vezes acontece isso conosco? A gente guarda, quando tantos necessitam. Tantos necessitam. Esperando por um dia especial. Muitas vezes, meus irmãos, nós entramos em conflitos com as pessoas que estão dentro da nossa casa, com os nossos filhos, marido, mulher. Por quê? Porque sentou em cima da poltrona, sujou. Não,
Essa poltrona não pode ser usada. Não bota os pés não, vamos deixar ela aí para quando chegar uma visita especial. Mas quem é especial nas nossas vidas? Devido à nossa evolução ainda que está pequenininha, ainda são as pessoas que estão dentro da nossa casa. Se a gente não sabe, não tem desprendimento com eles, como é que nós vamos ter desprendimento com aqueles irmãos que estão na rua? Precisamos pensar, porque no momento que a gente começa a doar, no momento que nós começamos a repartir, a luz do Evangelho, a luz da doutrina de Jesus, começa a entrar nos nossos corações. É não permitir que nenhum irmão saia da nossa frente com fome. Quando eu digo fome, é fome de pão, ou fome de uma palavra, ou fome de um abraço. A irmã Rosália, ela nos diz que foi grande, muito grande a alegria dela ao reencontrar no mundo espiritual aqueles a quem ela tinha ajudado quando ela estava aqui encarnada. Que alegria ela sentiu. Então, qual será a consequência de uma pessoa que vive a vida inteira praticando a caridade, o seu despertar no mundo espiritual? Qual será a consequência? E mais uma vez, eu volto a lembrar o nosso irmão Bezerra de Menezes. Temos muitos exemplos, mas hoje eu foquei mais em Dr. Bezerra. No livro de Sueli Caldas Schubert, que é uma autobiografia de Divaldo Pereira Franco, tem um capítulo que nos fala acerca de Bezerra de Menezes. E Divaldo perguntou a Dr. Bezerra, em espírito, isso ele já tinha desencarnado. Disse: Dr. Bezerra, me responda, qual foi a sua maior alegria ao chegar no mundo espiritual? E Bezerra de Menezes responde da seguinte maneira: meu filho, a minha maior alegria foi quando Celina, a mensageira de Maria, chegou perto do meu leito, tocou suavemente e disse: acorde, Bezerra, acorde. E ele abriu os olhos e disse: é você, Celina? E ela sorriu: sim, sou eu. Eu vim em nome da Mãe de Jesus lhe dizer que você já se encontra no mundo espiritual. Já atravessou os pórticos da eternidade. Desperte feliz, Bezerra. Então ele conta que de repente começou a chegar no seu quarto os seus familiares, aqueles que já tinham partido. Ele chegava e aquela alegria de rever aqueles amigos do movimento espírita. E ele disse que uma alegria imensa foi tomando no seu coração. Mas Bezerra ouvia um murmurinho, um barulho que vinha do lado de fora. E ele, sem entender, aí Celina o ajudou a se levantar e levou até a sacada do seu quarto. Aí quando Bezerra olhou, viu uma multidão que lhe acenava com muita ternura e lágrima nos olhos. E ele disse para Celina: eu não sei quem são, eu não conheço ninguém daí. Quem são esses que estão me acenando? Então Celina olha para ele e diz: Bezerra, estes são aqueles espíritos atormentados que chegavam nas reuniões mediúnicas e você, com sua palavra, a sua palavra caía sobre eles como um bálsamo numa chaga viva. São aqueles espíritos a quem você ajudou sem nunca perguntar o nome. Bezerra, são os esquecidos da terra, os atormentados no mundo a quem você muito ajudou.
São eles que lhe vêm saudar no pórtico da eternidade. Aí Bezerra se vira para Divaldo, né? E diz: Divaldo, a felicidade sem mácula existe no bem que praticamos. Nas palavras que semeamos, elas, nas nossas ações, elas são sendas que vão atapetar o nosso caminho do porvir. Então, é através da caridade. Porque Bezerra de Menezes teve essa recepção maravilhosa. Mas também, meus irmãos, quem vive aqui mergulhado ainda no egoísmo, no orgulho, na avareza, guardando, centralizando tudo em si, não tendo coragem nem de dar um sorriso para ninguém, semeando no seu caminhar, na sua vida aqui na terra, em vez de estar criando laços de amor, criando laços de ódio, vingança. Quando desperta, esses espíritos nem sempre conseguem perdoar e ficam ali à espreita, esperando o seu desencarne para atormentar, para prejudicar. Vejam a diferença. E hoje nós estamos aqui encarnados. Hoje nós estamos podendo fazer a diferença. Conforme nossa irmã falou no exórdio, não é fácil para nós, mas também não é impossível. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher em fazer o bem ou não. Chico Xavier, nas suas histórias, nós podemos ler nos livros, que certa vez, no começo da sua senda, do seu trabalho, ele ia saindo já atrasado para o seu trabalho na repartição. E chegou uma mulher, Chico, no meio do caminho: Chico, por favor, passa uma receita para meu filho, por favor, peça para o doutor Bezerra de Menezes passar uma receita, porque ela sabia que o Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, passava receitas. E Chico disse que estava tão apressado, que deu vontade de naquela vez: não, depois eu venho. Aí apareceu o seu mentor espiritual, Emmanuel, e disse: passe a receita. Aí ele parou, passou a receita e foi embora. Quando ele deu alguns passos, aí Emmanuel disse: agora olhe para trás. Aí ele olhou, e a mulher estava assim para ele: Deus o abençoe. E da boca daquela mulher saíam vibrações, flocos de luz, benéficos que iam em direção a ele. Aí Emmanuel disse: imagine se você não tivesse passado a receita. Ao invés dessas vibrações benéficas, ela provavelmente estaria dando outras vibrações ruins para você, Chico. Então, é a nossa oportunidade. Nós estamos na rua a todo instante. As pessoas pedem alguma coisa a gente. Muitas vezes nós não temos dinheiro, mas temos um sorriso para dar. Eu sou de Recife e há muitos anos atrás, eu fui para Recife estudar. Eu morava no interior. E umas amigas minhas do interior, nós fomos todos na mesma época. E eu tenho uma amiga, que é amiga minha até hoje, que certo dia, quando nós estávamos lá, ela encontrou-se comigo e disse: mas linda, aconteceu uma coisa comigo interessante. Nós duas éramos estudantes. Você sabe que a gente, estudante, não tem dinheiro para nada, né? Se eu sair daqui, nós estudávamos lá na Rua do Príncipe, e quem conhece o Recife sabe, íamos pegar o ônibus na Dantas Barreto, que dar uns 2 quilômetros. Naquela época, a gente podia andar a pé. Em Recife, não tinha esses assaltos, não tinha problema. A gente ia e voltava. Quando eu fui andando ali pela Ponte Conde da Boa Vista, uma senhora me parou, uma pedinte, e me pediu um auxílio. Aí eu botei a mão, tinha uma prata. Ela disse: eu só tinha um passe estudantil. Eu estou vendo que tem jovens aqui, antigamente não era essa carteirinha não. O passe estudantil era feito uns talãozinhos que a gente arrancava de um em um para dar ao cobrador. Eu só tinha um passe para voltar para casa. Aí eu olhei para ela, sorri e disse: olha, infelizmente eu não tenho.
me perdoe. Aí a mulher se levantou e disse a mim, muito obrigada. E eu achei estranho, muito obrigada por quê? Porque você sorriu para mim, minha filha. Faz muitos anos que eu estou aqui nessa ponte e ninguém nunca deu um sorriso para mim. Naquela época, eu achei aquilo bonito, não entendi, achei bonita aquela passagem, mas hoje, aclarado pela doutrina espírita, eu posso ver que naquela hora o que minha amiga praticou foi a caridade moral, que todos nós podemos praticar, a caridade moral. Muitas vezes a gente precisa só sentar junto, aquela criatura quer desabafar, quer falar. A caridade moral nós podemos praticá-la em todos os lugares. Aqui não, aqui está tudo muito bom, nós estamos reunidos, estamos em oração. Mas o nosso trabalho começa quando a gente passa daquele muro. Na nossa casa, na nossa rua, na escola, no ônibus, na fila do banco. Aí começa o nosso trabalho interior. Essa prática de dar um sorriso, de tratar bem as outras criaturas, de dar uma palavra. Ontem, na semana passada, eu fui a um consultório de um dentista, eu e minha filha. Ela foi primeiro, depois eu segui. E a minha consulta demorou mais. Quando eu voltei, ela estava com os olhos desse, é uma jovem já de 18 anos, mas estava com os olhos desse tamanho. Vamos. Aí eu disse, o que foi que eu disse? Foi que eu estou agoniada. Eu estou sentindo uma coisa ruim, o que foi? Aí eu disse, ela disse, olha, chegou aquela, a senhora viu aquela senhora que estava perto de mim? Eu disse, ficou, ai, ela me chama de manhã. Ela falou, olha, desde que ela chegou, foi tanta desgraça, ela contou tanta coisa ruim, que eu não vou nem citar as coisas. E todo mundo que estava lá foi ficando todo mundo assim, feito eu, com o semblante pesado. E não, até isso, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado. Quando chegar nos lugares, darmos uma mensagem de alegria, de amor. Sabemos que nós temos problemas. Mas não vamos fazer disso a propaganda no canto que a gente chega, porque nós somos responsáveis pelas energias que nós emitimos. A nossa irmã Giselda, que vocês veem muito aqui, lá da Federação, tem um livro dela que ela conta uma coisa muito interessante. Diz que normalmente quando a gente se encontra com a pessoa, olá, tudo bem? Ela, tudo bem. Ah, meu Deus. E a gente vai escutando. Muitas vezes a gente que está escutando chega, sai assim. Olha, é claro que todos nós temos nossos momentos difíceis, temos as nossas dificuldades, temos as nossas tristezas, precisamos de uma pessoa amiga para desabafar. Mas o que nós não podemos permitir é que isso se torne uma constante nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que a tristeza tome conta do coração da gente. Isso se torne constante. A gente cai, faz uma prece, faça a caridade que você sai. Como Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco diz, saia de si mesmo. Se você está lá no fundo do poço, que tem dias que a gente está no fundo do poço, todos nós. Pegue a corda da caridade que você sai. Ajude um irmão. Ajude um vizinho. Muitas vezes está dentro da sua casa. Alguém precisando de você. Precisando da sua atenção. Precisando de um abraço. É a caridade moral. A caridade material, do pão, enfim, precisamos fazer também. Veja só que alegria, sem vaidade nenhuma, meus irmãos. A gente sente quando a gente sabe que alguém que estava com fome se alimentou porque a gente doou aquele alimento. Ou se vestiu, ou tomou um remédio. É aquela alegria que vem dentro dos nossos corações quando a gente faz a caridade. Esses hormônios que os médicos estão falando, que aumentam e a gente se sente bem. Essa é a caridade que a doutrina espírita nos diz e a irmã Rosália diz. Que não precisa de dinheiro, mas é a mais difícil de fazer.
é essa caridade moral. Por que a caridade moral é tão difícil da gente fazer? Porque a gente acha cômodo dar uma comida para nem escutar a pessoa falar, porque muitas vezes acontece isso. Não, eu vou ajudar para me livrar. Não, ajude com amor. Se vai dar uma roupa, dê com amor. Se vai dar um prato de comida, dê com amor. Essa é a verdadeira caridade. O Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, e o espírito Eneu Lúcio, nos fala também uma história muito linda de um devoto da lei. Nós sabemos que as histórias de Jesus, os seus ensinamentos, foram muitos. Não deram para ser contados no Evangelho só. Existem muitas passagens de Jesus que nós não tínhamos conhecimento, que estamos tendo agora através da doutrina espírita. Porque os seus feitos ficaram gravados no éter da terra. E hoje os espíritos traz para todos nós. E certa vez, depois das pregações do mestre, ele se reunia lá na casa de Pedro, o apóstolo. E nesse dia, os apóstolos estavam conversando entre si como praticar a beneficência, que é a caridade material. Como é que a gente pode praticar a beneficência? A gente não tem dinheiro. Eram muito pobres. Aí eles pensavam, não, eu acho que só quem pode praticar essa caridade são os poderosos da terra, quem tem dinheiro. E a conversa ia tomando um rumo maior, e Jesus chegou sereno e pediu a palavra e contou a história como ele sempre contava. E disse o seguinte, que um devoto da lei, um homem, foi convidado pelos céus para praticar a beneficência. Mas esse homem era tão pobre, tinha uma casa cheia de filhos. E o que ele ganhava não dava nem para alimentar os filhos. Mas ele tinha aquela sensação dentro dele que tinha que ajudar. E depois de muitas reflexões, ele disse, bem, já que eu não posso praticar a caridade, a beneficência, no caso a caridade, não posso ajudar, não posso dar uma lã de carneiro, que eles se cobriam assim, não posso dar um prato de sopa, mas eu vou começar a guerrear contra o mal. Eu vou começar a guerrear contra o mal. E ele começou por ele mesmo, guerreando os pensamentos inferiores que chegavam até ele. Porque nós somos, meus irmãos, espíritos ainda imperfeitos. Ainda damos brechas através das vibrações negativas, através da tristeza, através da maledicência, através do orgulho, do egoísmo. Mas nós abrimos as nossas brechas mentais para que irmãos desencarnados, que ainda não descobriram as vibrações de amor, as leis de amor, venham e interfiram na nossa mente. E chegam aqueles pensamentos ruins. Aí ele começou a guerrear contra o mal, dentro dele mesmo. Quando chegavam esses sentimentos ruins, ele fazia uma prece, pensava em coisas boas, pensava no Criador, procurava sair, fazer o bem a um, o bem a outro. Começou por ele. Porque fazer o que eu estou fazendo aqui é muito fácil falar. Mas minha batalha maior é comigo. Então a batalha ele começou com ele. E a partir daí, ele saía. No seu dia a dia, lá na sua cidade, quando tinha um grupinho falando mal de alguém, ele se afastava. Se afastava discretamente. Mas se aquele grupinho se endereçasse a ele, e aí, o que é que você acha? Fulano é assim, assim, assim. Na hora, ele lembrava uma virtude daquela vítima ausente. Quando ele percebia que alguma nuvem de tempestade, no caso desavenças,
ia se aproximando de algum grupo que ele conhecia, ele chegava lá com sua palavra amorosa e boa e já ia acalmando os nervos, acalmando o coração das criaturas. Porque muitas vezes a gente toca fogo. É isso mesmo, vá, faça. Presta não, rapaz, faça sempre. Precisamos ser paz. Se a gente não souber dar um conselho para o bem, é melhor ficar calado, para não nos comprometermos com a lei. Se alguém chegava junto dele e se enfezava, porque tem pessoas que, como a gente chama aqui, não tem nem pavio, era colérico, tudo gritava, ele permanecia calmo, porque encarava aquela criatura como doente. A raiva era uma doença. Ele fazia a prece e saía. E assim ele passou a vida inteira. Quando ele desencarnou, quando ele estava no mundo espiritual, chegou até ele o mensageiro divino. E ele ficou temeroso. Disse, mas eu não consegui dar nada a ninguém. Não consegui ajudar. E aquele mensageiro divino chegou com um diadema e colocou na sua cabeça. Ele disse, mas por que está me dando isso? Ele disse, porque você conseguiu na sua trajetória terrestre guerrear contra o mal e saiu vitorioso. Aí Jesus encerra essa passagem nos dizendo que precisamos distribuir o pão, precisamos distribuir o agasalho, precisamos distribuir a palavra que conforta, mas precisamos guerrear o mal todos os dias das nossas vidas. É a caridade moral, a caridade desconhecida, como é intitulada essa linda história. A irmã Rosália, no Evangelho, nos diz que nós podemos fazer essa caridade moral se calando diante de alguém muito exaltado. Se cale. Fique calmo, fique tranquilo. Não adianta estar discutindo. Se alguém chega junto de você, irritado, falando alto, se você começar a falar alto, ninguém vai entender. Se acalme. Quando aquela criatura se acalmar, você vai e tenta conversar. Algumas vezes é necessário a gente ser surdo diante de frases que nós não gostamos. O importante é ter a consciência tranquila. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, foi perguntado aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. E os espíritos responderam o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência. Você fazer as coisas com amor, com boa vontade. Ter amor nas suas atitudes, no seu olhar, no seu sentir. Indulgências com as imperfeições alheias. Evitar a fofoca nos dias de hoje. Evitar estar falando mal. Esse tempo que você está falando mal de alguém, você está perdendo tempo. Você poderia estar parado, se autoanalisando. Não, eu sou assim, eu vou melhorar nesse tempo. E o perdão das ofensas. Esse sentimento que quando a gente guarda no coração, quando a gente guarda a mágoa, quando a gente guarda o ódio, guardamos uma bomba relógio dentro de nós. Ele faz mal, primeiramente a nós. Basta a gente lembrar, parar um pouco e lembrar de alguém que a gente não gosta. O sangue sobe, já começa a desarmonia no corpo físico. Se começou no espírito, vai para a mente e o organismo começa a se desarmonizar. Quando a gente guarda o ódio, quando a gente não consegue perdoar, Joana de Ângeles nos diz que é como se a gente tomasse veneno esperando que o outro morresse. Por isso que Jesus nos orientou tanto ao perdão das ofensas. Perdoar os nossos semelhantes. Porque a gente se torna mais leve. A caridade, a doutrina espírita abre esse leque para nós, que todos nós podemos sim ser caridosos. Hoje nós temos a opção
a opção de seguirmos o caminho do bem, de optarmos por melhores vibrações, de termos pensamentos benéficos, de termos atitudes, de ajudar quem precisa, aprender a repartir. Ou não. Como vimos, as consequências disso no mundo espiritual. Como é bom quando a gente consegue aqui na Terra fazer os nossos laços se transformarem em laços benéficos de amor. Sairmos daqui com o coração aliviados. Essa é a caridade que Jesus veio nos ensinar. E nós temos que estar alerta, porque, conforme a irmã Rosália nos diz nessa comunicação, aquelas criaturas que cruzam o nosso caminho, pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser um estranho, pode ser um amigo, são espíritos. Algumas vezes que nós temos compromissos de outras eras, de outras existências. E eles vêm através das várias roupagens, para que a gente possa servir, possa ser justo, quando em muitas vezes em vidas anteriores não fomos. Para que possamos amá-los, como não conseguimos amar em outras existências. Então, aquelas criaturas que eu sempre gosto de lembrar nos meus estudos, e que nós taxamos de difíceis, são exatamente elas, é nelas que está o nosso recurso, o nosso instrumento de trabalho. É através dela que nós vamos aprender a perdoar, a aprender a ter paciência, a aprender a ter tolerância, a aprender a ser bom. Exatamente através dessas criaturas. Porque se nós já tivéssemos esses sentimentos dentro do nosso coração, nós estaríamos em outras paragens, estaríamos em outros mundos mais elevados. E se estamos aqui nesse planeta escola, é porque precisamos aprender, meus irmãos. E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou encerrar com uma poesia muito linda, que é do livro Coração e Vida, de Maria Dolores, que fala a respeito do encontro no mundo espiritual. A doutrina espírita, ela nos orienta que à medida que o espírito evolui, ele vai deixando essa densidade. Nós vamos nos tornando mais leves. E como Jesus nos disse, existem muitas moradas na casa do Pai, e cada uma de acordo com o nível evolutivo de cada espírito. Então, essa reunião que nós vamos ler, que está acontecendo no mundo espiritual, é uma reunião de espíritos que já conseguiram vivenciar o amor. Então, eu vou ler aqui para vocês. Resplandecia o jardim celeste em pleno espaço. Era um maravilhoso dia de alto deslumbramento, do encontro de união e de alegria, dos que haviam servido passo a passo, nas tarefas do amor sem recompensa, na terra onde o egoísmo tanta vez se condensa. Era uma nesga azul de sol rarefeito, matizada de flores, bordadas de abaresco multicores, onde podia respirar somente quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos conquistadores daquela ocasião de excelsos resplendores, 42 espíritos somente, todos eles modelos de bondade, eram ali o escol da humanidade, em atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renomes, filósofos, notáveis pensadores, nobres mulheres, santas heroínas, monges mostrando fontes peregrinas, jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis. Todos trocavam frases de alto nível. Somente alguém ali, em meio a tudo, que era festa de brilho e beleza, parecia um mendigo triste e mudo.
era o irmão Joanaquim, desconhecido entre os demais. Vestia-se com pele de animais, remacadas de lama. Na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava em festa. Chegara o instante, enfim, da nobre promoção. Aqueles dos presentes que tivessem o menor peso espiritual seria alçado à frente, no caminho esplendente, para as mansões mais altas e mais belas da vida universal. Viram ao recinto 2 encarregados, ambos chamados anjos da balança. E os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar num instrumento perfeito que lhes panteteava a evolução imensa. E o peso de cada um era tão leve, que quase não se via uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado Joanaquim ficou de longe, muito longe, e sendo o último do exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços, no apoio de um bordão, e um dos mensageiros perguntou: Joanaquim, meu irmão, dizei qual foi na terra a vossa religião. Precisamos aqui dos vossos dados para serem por nós devidamente revisados. No entanto, Joanaquim humilde respondeu: anjo bom, ser sincero, crede eu, não tive sobre a terra fé pregada. Acreditei como acredito agora, na presença de Deus que nos aguarda e aprimora. Entretanto, por mais que eu desejasse procurar um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que morei, aos pés da antiga estrada, onde os que sofrem eram irmãos meus. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solos diferentes. Minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvi a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes, agonizando desvalidos e aguardando debalde os próprios descendentes. De quanto eu cerrei na morte os olhos baços, não saberei o número por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo em meus braços e os que enterrei só na penúria sem nome. E as crianças, sem apoio, me buscavam, sentindo sede e fome. Deus me perdoe se nunca fui às crenças, para estudar a fé e entender as diferenças. Ouvi dizer que na terra houve um homem que nunca descansou, fazendo bem, que amou os bons e aos maus, sem ferir ninguém. Ai, como eu desejava tê-lo visto. Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos. E ouvi também dizer que, por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia escutava, expectante e enternecida, aquele que soubera amenizar a vida. E os anjos da balança puseram Joanaquim sobre o exame preciso e, em nome de Jesus, depois anunciaram no sorriso que o velho Joanaquim tinha o peso da luz. Que Jesus nos abençoe. Que derrame sobre nós as suas bênçãos de paz, de harmonia e de esperança.